O drone sobrevoava as águas turvas da antiga represa da fazenda Santa Helena, quando a imagem na tela fez o operador pausar o voo. Ali, a 7 metros de profundidade, a silhueta inconfundível de uma caminhonete Toyota Hilux branca emergia do fundo lodoso como um fantasma do passado. Era março de 2023 e a estiagem severa que castigava o interior de Goiás havia baixado o nível da água em quase 4 metros. O que deveria ser apenas um levantamento topográfico de rotina para a renovação da outorga de uso da água se transformaria na chave para resolver um mistério que atormentava a região há mais de 2 anos. A caminhonete estava de cabeça para baixo, com as rodas voltadas para a superfície. Mesmo através da água barrenta, era possível distinguir a placa OXI 4521, Anápolis, o veículo que toda a região conhecia. A caminhonete de Marcelo Antônio Ferreira, o empresário do agronegócio que havia desaparecido sem deixar rastros em janeiro de 2021. O técnico responsável pelo drone, João Carlos Mendes, imediatamente interrompeu o trabalho e acionou a Polícia Civil. Suas mãos tremiam enquanto salvava as coordenadas GPS 16.21.43.2S 49,15.28.7 DAO. Depois de 26 meses de buscas infrutíferas, investigações que não levaram a lugar nenhum e teorias que variavam do sequestro à fuga voluntária, ali estava a primeira pista concreta sobre o paradeiro do empresário. A região onde a represa se localizava era conhecida por poucos. Tratava-se de uma antiga barragem construída na década de 1980 para irrigação, mas que havia sido abandonada após problemas estruturais. A estrada de terra que levava até lá estava há anos sem manutenção, tomada pelo mato e marcada por enormes buracos que se enchiam de água na época das chuvas. Quando a equipe de mergulhadores da Polícia Civil chegou ao local, 3 dias depois, a expectativa era palpável. O subcomandante da operação, delegado Rodrigo Andrade, havia acompanhado o caso desde o início. Ele sabia que aquela caminhonete poderia finalmente responder às perguntas que mantinham a família Ferreira em agonia há mais de 2 anos. O primeiro mergulhador a descer relatou pelo rádio: veículo confirmado, placa OXI 4521, vidros fechados, portas travadas. Vou tentar verificar o interior. A tensão no local era quase física. Familiares de Marcelo, que haviam sido notificados, permaneciam em silêncio na margem da represa, observando as bolhas de ar que subiam à superfície a cada movimento dos mergulhadores. Quando o mergulhador emergiu pela primeira vez, sua expressão por trás da máscara disse tudo antes mesmo que ele falasse. Tem alguém dentro, um corpo na posição do motorista, ainda com o cinto de segurança. A viúva de Marcelo, Sandra Ferreira, desabou em lágrimas nos braços do cunhado. A retirada da caminhonete seria complexa. Era necessário um guincho especial e uma operação coordenada para preservar qualquer evidência que pudesse explicar como e por que Marcelo Ferreira havia terminado no fundo daquela represa esquecida, tão longe de sua rota habitual de trabalho. Quando a Toyota Hilux finalmente emergiu das águas escuras da represa, gotejando lama e vegetação aquática, cada detalhe se tornava uma página do último capítulo da vida de Marcelo Ferreira. O sol do meio-dia de março iluminava cruelmente o veículo, revelando segredos que a água havia guardado por mais de 2 anos. A primeira coisa que chamou a atenção dos peritos foi o estado dos pneus. Marcelo era meticuloso com a manutenção de seus veículos. Todos sabiam disso, mas os pneus traseiros da caminhonete mostravam sinais evidentes de desgaste irregular e um deles apresentava uma pequena perfuração na lateral, reparada com um plugue de emergência. Uma reparação que, segundo registros da oficina que Marcelo frequentava, havia sido feita apenas 3 dias antes de seu desaparecimento. O perito criminal Antônio Vieira anotava cada detalhe meticulosamente. Vidro do motorista parcialmente aberto, aproximadamente 5 centímetros. Cinto de segurança afivelado. Chave ainda na ignição, posicionada em ligado a. Cada observação era uma peça do quebra-cabeças que precisava ser montado com precisão cirúrgica. No interior da caminhonete, a água havia preservado de forma estranha
alguns objetos enquanto destruía outros completamente. O telefone celular de Marcelo foi encontrado no porta-luvas dentro de um saco plástico, um hábito que ele havia desenvolvido após ter perdido um aparelho na chuva anos antes. O aparelho estava danificado pela água, mas a perícia técnica conseguiria recuperar dados parciais. Mais intrigante ainda era a posição dos objetos pessoais. A carteira de Marcelo estava no banco do passageiro, como se tivesse sido colocada ali propositalmente. Dentro dela, além dos documentos, havia 2.840 em dinheiro, uma quantia considerável que descartava imediatamente a hipótese de assalto. Seus óculos de grau, indispensáveis para dirigir, especialmente à noite, foram encontrados cuidadosamente guardados no console central. O que mais intrigava os investigadores era a presença de um mapa rodoviário do estado de Goiás no banco traseiro, aberto exatamente na região onde a represa se localizava. Marcelo era conhecido por usar exclusivamente GPS em seus deslocamentos. Tinha 3 aparelhos diferentes na empresa e sempre carregava o celular com aplicativos de navegação atualizados. Por que estaria consultando um mapa físico? Mais desconcertante ainda era a condição do tanque de combustível. Segundo o medidor, havia ainda quase metade da capacidade, cerca de 40 litros de diesel. A caminhonete tinha autonomia para percorrer pelo menos mais 400 quilômetros. Se Marcelo havia se perdido, não foi por falta de combustível. Na caçamba da caminhonete, os peritos encontraram 2 sacas de sementes de soja que Marcelo transportava, parte de uma entrega que deveria fazer na semana seguinte ao desaparecimento. As sacas estavam intactas, protegidas por uma lona encerada, confirmando que se tratava de uma viagem de trabalho normal, sem qualquer indicação de pressa ou desespero. Mas foi no painel da caminhonete que os peritos encontraram o detalhe mais perturbador. O odômetro marcava exatamente 187.450 quilômetros. Segundo os registros de manutenção da empresa, na última revisão, feita uma semana antes do desaparecimento, o veículo tinha 187.190 quilômetros. Ou seja, Marcelo havia rodado apenas 160 quilômetros desde então. A distância da sede da empresa até a represa onde foi encontrado era de 78 quilômetros pela estrada principal. Mesmo considerando desvios, voltas e o percurso até a reunião da qual havia participado no dia do desaparecimento, a quilometragem não fechava. Faltavam pelo menos 200 quilômetros na conta. Onde Marcelo havia estado durante aqueles 2 dias? A manhã de 15 de janeiro de 2021 começou como qualquer outra na vida organizada de Marcelo Antônio Ferreira. Às 6h15, ele estava tomando o café da manhã em sua casa no residencial Aldeia do Vale, em Anápolis, quando respondeu a uma ligação de seu sócio, Evandro Campos. A conversa, segundo testemunhas, versava sobre a reunião marcada para aquela tarde em Goiás Velho, uma cidade histórica a cerca de 90 quilômetros dali. Sandra, sua esposa, lembra-se perfeitamente dos últimos momentos com o marido. Ele estava normal, tranquilo. Comentou que depois da reunião iria direto para a fazenda verificar a plantação de milho. Disse que voltaria para casa só no final da tarde, por volta das 6 horas. Marcelo beijou a esposa, pegou as chaves da Toyota Hilux e saiu de casa às 7h30. O primeiro registro confirma que Marcelo parou no posto Shell da Avenida Brasil Sul para abastecer. O frentista Júnior Santos, que o conhecia há anos, confirmou que o empresário parecia normal. Ele sempre conversava comigo, perguntava da família. Naquela manhã estava igual sempre. Comentou sobre o tempo seco e disse que ia para uma reunião. O abastecimento foi às 8h05, conforme registro no cartão corporativo da empresa. A partir daí, a cronologia se torna mais nebulosa, dependendo de testemunhas esparsas e registros fragmentados. Às 9h20, Marcelo aparece nas imagens de uma câmera de segurança passando pelo pedágio de Anápolis na BR-153, seguindo em direção a Goiânia. Até aqui, tudo corroborava com seu plano original. Às 11h40, uma funcionária de uma lanchonete na entrada de Goiás Velho confirmou ter vendido um café e um pão de açúcar para Marcelo. Ele sempre parava aqui quando vinha para a região. Era educado, simpático. Nesse dia perguntou sobre o clima, se ia chover.
Ela se lembra porque Marcelo deixou uma gorjeta maior que o habitual e comentou que estava atrasado para uma reunião importante. A reunião aconteceu na sede da Cooperativa Agrícola de Goiás Velho, conforme programado. Às 14h. Participaram, além de Marcelo, outros 5 empresários do setor e 2 técnicos da cooperativa. O assunto era a implantação de um novo sistema de irrigação comunitário, que beneficiaria várias propriedades da região. Ricardo Moraes, presidente da cooperativa, foi a última pessoa a ver Marcelo com vida. A reunião terminou por volta das 16h20. Marcelo parecia satisfeito com os acordos. Disse que ia passar na fazenda do compadre dele para ver umas sementes antes de voltar para casa. Quando questionado sobre que compadre seria esse, Ricardo não soube informar. Achei que era algum conhecido da região. O mistério se aprofunda a partir desse momento. Marcelo saiu da cooperativa em sua Toyota Hilux, mas ninguém mais o viu dirigindo o veículo. Sua esposa começou a se preocupar quando ele não chegou para o jantar às 19h, como combinado. As primeiras ligações para o celular dele ainda completavam, mas ninguém atendia. A partir das 21h, as chamadas foram direto para a caixa postal. Evandro Campos, seu sócio, foi o primeiro a ser procurado por Sandra. Ele confirmou que não havia nenhuma fazenda programada para Marcelo visitar naquele dia. Nosso cronograma estava bem definido. Depois da reunião, ele deveria voltar direto para casa. Não havia nenhum compromisso adicional. A família acionou a polícia na manhã seguinte, após uma noite de vigília e dezenas de ligações para conhecidos, hospitais e empresas da região. O último registro eletrônico do celular de Marcelo foi às 17h35 do dia 15, quando o aparelho se conectou à última torre de telefonia. A localização, proximidades da cidade de Goiás Velho, mas já numa região rural, sem especificação mais precisa. As primeiras 48 horas de busca se concentraram na estrada entre Goiás Velho e Anápolis, incluindo a fazenda que Marcelo mencionara. Policiais, bombeiros, familiares e funcionários da empresa percorreram cada quilômetro da rota, checaram hospitais, postos de combustível, oficinas e pousadas. A Toyota Hilux branca de Marcelo parecia ter simplesmente se desintegrado. Delegado Rodrigo Andrade assumiu o caso na segunda-feira, 18 de janeiro de 2021, 3 dias após o desaparecimento de Marcelo Ferreira. Veterano com mais de 15 anos na Polícia Civil de Goiás, Andrade já havia investigado dezenas de casos de pessoas desaparecidas, mas admitia que este apresentava características peculiares que o deixavam intrigado. A primeira coisa que me chamou a atenção foi a total ausência de evidências, relatou o delegado meses depois, quando o caso já havia ganhado repercussão regional. Era como se o Marcelo tivesse simplesmente evaporado junto com a caminhonete. Nenhuma testemunha, nenhum sinal de violência, nenhuma movimentação bancária suspeita. A investigação inicial se concentrou em 3 hipóteses principais: sequestro, acidente e fuga voluntária. Cada uma delas foi meticulosamente investigada, mas todas esbarraram em evidências contraditórias ou simplesmente na falta de evidências. A hipótese do sequestro foi a primeira a ser explorada. Marcelo era um empresário bem-sucedido, dono de uma empresa de sementes e fertilizantes que faturava milhões por ano. Sua família tinha posses. Sua empresa era próspera, um alvo óbvio para criminosos. No entanto, nenhum pedido de resgate foi feito, nenhum contato, nenhuma exigência, nenhuma ameaça anterior. A investigação financeira revelou que Marcelo mantinha uma vida financeira absolutamente regular. Suas contas bancárias não apresentavam movimentação suspeita, não havia dívidas significativas, não havia conflitos comerciais relevantes. O patrimônio da família estava intacto. Os negócios corriam normalmente sob a administração do sócio Evandro Campos. Checamos todas as câmeras de segurança disponíveis numa área de 100 quilômetros ao redor de Goiás Velho, explicou o investigador Paulo César Santos, que trabalhou diretamente no caso. Câmeras de postos de combustível, de pedágios, de empresas, de residências. Nada. A Toyota Hilux simplesmente sumiu dos registros eletrônicos após aquele último sinal de celular. A segunda hipótese, a de um acidente, parecia mais plausível inicialmente. As estradas rurais da região eram conhecidas pelos perigos, curvas fechadas, animais na pista,
pontes estreitas sobre córregos. Era possível que Marcelo tivesse se acidentado em algum local isolado, onde o veículo não fosse facilmente encontrado. O Corpo de Bombeiros organizou buscas sistemáticas que se estenderam por semanas. Helicópteros sobrevoaram centenas de quilômetros quadrados, equipes terrestres percorreram estradas vicinais e trilhas, mergulhadores investigaram açudes e represas conhecidas da região. O resultado foi sempre o mesmo: nenhum sinal da caminhonete ou de seu ocupante. Chegamos a usar cães farejadores especializados em busca de corpos, relembrou o tenente do Corpo de Bombeiros, Marcos Vinícius Almeida. Percorremos praticamente toda a região num raio de 200 quilômetros. Se houve um acidente numa estrada conhecida, nós teríamos encontrado. A terceira hipótese, a de fuga voluntária, era a mais delicada de investigar, mas também precisava ser considerada. Embora a família rejeitasse completamente essa possibilidade, os investigadores precisavam verificar se Marcelo poderia ter motivos pessoais para desaparecer voluntariamente. A investigação da vida pessoal de Marcelo foi discreta, mas minuciosa. Não havia indícios de relacionamentos extraconjugais, não havia dívidas de jogo ou vícios, não havia problemas familiares aparentes. Seus filhos, já adultos e casados, mantinham excelente relacionamento com o pai. Sua esposa Sandra descrevia um casamento sólido de 32 anos. Ele era um homem de rotina, família, trabalho, definiu Sandra em depoimento. Não bebia além de uma cerveja no final de semana, não tinha vícios, não frequentava lugares suspeitos. Sua vida era transparente. Mesmo assim, os investigadores checaram movimentações bancárias dos meses anteriores ao desaparecimento, procurando por saques em dinheiro que pudessem indicar preparação para uma fuga. Nada foi encontrado. As últimas transações de Marcelo foram absolutamente rotineiras: pagamento de contas, compras no supermercado, combustível. Após 6 meses de investigação intensiva, o delegado Andrade se via num beco sem saída. É um dos casos mais frustrantes da minha carreira, admitiu numa entrevista para um jornal local. Temos um cidadão respeitado, sem inimigos conhecidos, sem problemas aparentes, que simplesmente desapareceu junto com seu veículo sem deixar nenhuma pista. O caso de Marcelo Ferreira se juntou às estatísticas nacionais de pessoas desaparecidas, mais de 80 mil casos por ano no Brasil, segundo dados oficiais. A maioria é resolvida em poucos dias, mas alguns permanecem mistérios indefinidamente. Marcelo parecia destinado a ser um desses mistérios permanentes. A perícia técnica na caminhonete recuperada da represa durou 3 semanas intensivas. Cada componente foi analisado, cada vestígio documentado, cada hipótese testada. O laudo final, assinado pelo perito criminal Antônio Vieira, finalmente trouxe as respostas que a família Ferreira aguardava há 26 meses. A causa da morte foi afogamento, conforme esperado. Não havia sinais de violência no corpo de Marcelo, nenhuma evidência de luta ou agressão. Seus ferimentos eram consistentes com o impacto do veículo contra a água e o posterior afogamento. O exame toxicológico não detectou presença de álcool ou drogas, mas foi a análise técnica do veículo que revelou a sequência de eventos que levou à tragédia. A Toyota Hilux apresentava danos na suspensão dianteira direita, consistentes com o impacto contra um buraco profundo. O pneu traseiro, que já apresentava o reparo de emergência, havia sofrido um estouro completo, provavelmente causado pela sobrecarga na roda após os danos na suspensão. O que aconteceu foi uma combinação de fatores, explicou o perito Vieira durante a apresentação do laudo. O Marcelo estava numa estrada de terra em péssimo estado, provavelmente tentando seguir as indicações do mapa que foi encontrado no veículo. O primeiro impacto danificou a suspensão, forçando o pneu já vulnerável, que acabou estourando. A análise do GPS do veículo, recuperado pelos técnicos, mostrou que Marcelo havia realmente se perdido. Após sair da cooperativa em Goiás Velho, ele tentou seguir para uma propriedade rural, onde, segundo descobriu-se depois, morava um antigo cliente que havia solicitado uma visita técnica. A propriedade existia, mas a estrada indicada no mapa estava desatualizada há mais de uma década. O mapa encontrado no veículo era de 2008, revelou a investigação. A estrada que aparecia ali como principal havia sido abandonada nos anos 2010,
após a construção de uma nova rota. Quem não conhecia a região poderia facilmente se perder seguindo essas indicações antigas. O trajeto reconstituído mostrava que Marcelo rodou por quase 2 horas, tentando encontrar a propriedade correta, percorrendo estradas vicinais cada vez mais precárias. O cliente que ele pretendia visitar, João Batista Oliveira, confirmou que havia ligado para o empresário alguns dias antes solicitando uma visita, mas não chegaram a confirmar data ou horário específicos. Eu tinha falado com ele sobre umas sementes importadas, mas não marcamos nada certo, explicou João Batista. Se ele veio até aqui por minha causa, me sinto muito mal. Devia ter dado as coordenadas certas, explicado melhor o caminho. A tragédia aconteceu ao entardecer, quando Marcelo, com o veículo já comprometido pela suspensão danificada e pelo pneu furado, tentava fazer o retorno numa estrada estreita próxima à represa abandonada. A Toyota Hilux, pesada e desequilibrada, saiu da pista numa curva fechada e despencou no barranco de aproximadamente 12 metros, que dava direto na água. A análise dos vidros confirmou que Marcelo tentou sair do veículo. O vidro do motorista estava parcialmente aberto e havia sinais de que ele tentou abrir a porta. Mas a pressão da água e a posição do veículo, que afundou de cabeça para baixo, impediram sua fuga. O cinto de segurança, que poderia ter facilitado sua saída rápida, acabou se tornando uma armadilha quando o veículo se inverteu na água. Foi uma fatalidade, concluiu o delegado Rodrigo Andrade ao apresentar o relatório final do caso. Um conjunto de circunstâncias infelizes que levaram a uma tragédia. Não houve crime, não houve fuga, não houve sequestro. Foi um acidente decorrente de uma tentativa de ajudar um cliente. A represa onde Marcelo foi encontrado estava abandonada há tanto tempo que nem aparecia nos mapas mais recentes. Era conhecida apenas pelos moradores mais antigos da região, que a utilizavam esporadicamente para pescar. O nível da água, que variava drasticamente conforme as chuvas, havia subido significativamente nos meses após o acidente, encobrindo completamente o veículo. Já se não fosse a seca severa de 2023, que baixou o nível da represa, e se não fosse o trabalho de levantamento topográfico com drone, o Marcelo talvez nunca fosse encontrado, observou o operador João Carlos Mendes, que fez a descoberta. A família Ferreira finalmente teve as respostas que buscava, mesmo que essas respostas trouxessem a confirmação de que não veriam mais Marcelo. Sandra se mostrou aliviada em saber que o marido não havia sofrido, que sua morte havia sido rápida e que ele não havia sido vítima de violência. É muito difícil, mas é um alívio saber a verdade, declarou Sandra após receber o laudo final. Pois pelo menos agora posso fazer o luto adequadamente, sabendo que o Marcelo apenas tentava ajudar alguém e se perdeu no caminho. O caso de Marcelo Antônio Ferreira se tornou um marco nas investigações de pessoas desaparecidas em Goiás, demonstrando como a tecnologia moderna, no caso o drone, pode resolver mistérios que permaneceram sem resposta por anos. Mas também serviu como um alerta sobre os perigos das estradas rurais abandonadas e da importância de sistemas de navegação atualizados. A Toyota Hilux foi devolvida à família após a conclusão das perícias. Sandra decidiu vendê-la. Não conseguia mais olhar para o veículo sem lembrar da tragédia. Hoje, uma pequena cruz marca o local exato onde Marcelo foi encontrado. Uma homenagem discreta a um homem que perdeu a vida simplesmente por tentar fazer o que sempre fez, ajudar um cliente em necessidade. O empresário que desapareceu após uma reunião em Goiás, em janeiro de 2021, foi encontrado em março de 2023, no fundo de uma represa esquecida, junto com as respostas que sua família tanto procurava. Às vezes, a verdade demora para vir à tona, mas quando vem, traz consigo a paz que apenas o conhecimento dos fatos pode proporcionar.